E agora, dando continuidade na palestra da Paula, a gente vai expandir o próximo passo desse assunto e mostrar como trabalhar com um aplicativo global, com grande escala, né, e quais são os desafios de você lidar com esse tipo de solução. Ele que é Master Mobile na CIT e também gosta muito de formar times e construir soluções de impacto com mobile. Com vocês, Felipe Arimatea. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Então, eu sou Felipe Arimatea, sou um homem negro, de cabelo raspado, cabelo preto raspado, estou usando um óculos preto, um headphone preto, estou com a camisa preta com a logo do evento, atrás de mim tem uma parede branca com uma porta. Bem, então, eu sou um Dev Master aqui na CIT, sou especializado em mobile e hoje a gente vai falar um pouco dos desafios da engenharia, né, para uma app mundial. Então a gente vai começar exatamente aonde a Paulo parou, né, que é exatamente no deploy para a loja. A gente subiu para a loja e aí acabou os desafios, né? A gente Quais são os desafios que a gente tem a partir dali? É só manter o código? É só criar novas features? Acredito que a gente vai muito além disso, né? E começando nesse assunto, a gente vai começar exatamente no Analytics, né? Porque você lança o seu app ali na loja e você precisa entender se ele está entendendo as expectativas do seu negócio, né? Se os eventos que você mapeou no seu Analytics, se realmente eles estão tendo sucesso, né? Então, se o seu app é ali atende várias regiões do mundo, será que os meus eventos de negócio estão sendo completados? Será que as métricas de sucesso estão sendo atingidas? Então, a partir daí que você precisa acompanhar isso, né? E você vai acompanhar através da ferramenta de analytics, né? Se eu definir seus públicos, o perfil do usuário que está utilizando a sua aplicação, né? Entender como o usuário utiliza a sua aplicação, encontrar pontos de fricção, problemas de engajamento. Tudo isso você consegue também encontrar através do Analytics, né? Mas o Analytics ali é para o PM, é para o cara de produto, para o PO que entende daqueles números. Não, você como desenvolvedor também consegue identificar esses problemas. Né? Em vários projetos aí que eu trabalhei, a gente conseguiu perceber ali que a nossa conversão estava caindo e a gente não tinha um problema no nosso crash report. Então, através da analítica, a gente, cara, tem algum problema, vamos investigar ali, porque a conversão está caindo muito aí nos últimos dias. E aí a gente ia, analisava e encontrava o bug, né? E, e quais são as ferramentas que podem ajudar a gente nesse processo com Analytics? A gente tem o Google Analytics aí, com o Firebase, né? A Paula falou bastante aí do ecossistema do Firebase para poder ajudar aí no processo de pipeline, e a gente tem o Firebase também para ajudar nesse processo pós o upload para a loja, né? A gente tem o Flur, o Amplitude, Mixpanel, então são ferramentas que são bem famosas aí e podem nos auxiliar. E é legal que as coisas vão se conectar aqui, né? E aí a gente fala da feature flag, que é exatamente o que a Paula falou no final. Então a gente tem que ter algo para a gente controlar ali a nossa subida, né? A gente fez aquele processo de subir para a loja, disponibilizar para vários países, regiões do Brasil, e você tem centenas de devices rodando ali que você não conseguiu cobrir ali no seu teste automatizado, né, na sua pipeline, ali nos testes da sua pipeline, e aí você tem que ter uma forma de ligar, desligar ou liberar apenas funcionalidades para uma determinada região, né? Então a feature flag, conhecida como toggle também, né, é o processo ali de você ligar, desligar uma funcionalidade e ela vai te auxiliar aí no teste AB, no lançamento gradual de funcionalidades. Então, você está lançando uma funcionalidade nova e não quer que todo mundo acesse naquele momento. E como é que você vai fazer isso? Você vai conectar seu Analytics lá, criar um perfil de usuário que você queira que tenha acesso a esse lançamento e conectar com a sua feature flag. Então,
meio que está tudo combinado e não é apenas colocar o if da feature lá, né? Você, como desenvolvedor, tem que entender como isso funciona e isso se conecta, né? Então, aí vem aquele desafio. O lançamento regional, não, só posso lançar para um determinado país, para outro país eu vou lançar daqui 2 meses essa funcionalidade, a gente precisa ajustar algumas coisas. Então, é assim que você faz, e é assim que você lança features também em produção, sem que o usuário veja, e quando tem aquela campanha de marketing, é que você vai lá, liga ela, você não precisa fazer um deploy, você já conseguiu testar com a base de usuários ali também, né? Mas só que você tem que ter cuidado com a feature flag, né? Porque hoje está muito na moda se falar de feature flag, de colocar a feature flag para tudo, mas no final você pode acabar gerando ali códigos que são inúteis, né? Por uma feature que não foi lançada, por uma flag que não é mais necessária, né? Porque já é uma feature consolidada que não precisa mais de controle. Então você tem que ficar atento e é legal que você combine isso com o seu time, né? O time de vocês tem que montar a estratégia junto com a pessoa de negócio e falar, legal, a gente vai remover essa flag daqui X releases, né, para que a gente não tenha esse código morto e que a pessoa também não fique com medo de remover isso no futuro, ver que aquela coisa é inútil, mas não remove do código ali, porque está com medo de dar erro, de dar pau, e isso aí é aquele famoso código comentado que está lá que você não sabe para quê, né? Isso é esses cuidados que a gente tem que ter também com a feature flag. Aí. E aí, ferramentas que a gente tem o Firebase também aí com a sua suíte também entregando features flags com remote config, a gente tem o Optimizale ali também para ajudar, o Amplitude, né, são algumas das ferramentas que tem para ajudar aí. E aí, novamente, conectando aí o Analytics, e conectando aí ao feature flags, né, a gente tem a experimentação, né. Hoje, se você pegar o Instagram, você pegar qualquer outra aplicação, você vai estar vendo uma funcionalidade, a pessoa que está do seu lado não está vendo essa funcionalidade, porque a gente está tentando medir o impacto do negócio, das funcionalidades que a gente deseja, né, e colocar em produção, evitar regressões também com a experimentação. Vou lançar essa feature aqui, tenho certeza que todo mundo vai usar. E aí você lança essa feature e ninguém começa a usar, né? E aí você teve um grande esforço ali e acabou perdendo conversão. Então, a experimentação hoje no mobile, ela é feita através do teste AB, né, que nada mais são experimentos para você comparar as variáveis e, através de dados, definir o melhor resultado. Então, através do teste AB, você vai ter ali, a ferramenta vai te entregar qual foi o melhor resultado, vai te entregar várias informações, né, e você vai conseguir definir qual que é que está melhor ali para o seu negócio. Muitas vezes, aquela feature que você tanto queria não vai ser a melhor e você vai continuar com a feature antiga que você já tinha, por exemplo, no teste AB. Né? E aí, onde que entra o dev aqui no teste AB? A gente tem que tomar cuidado com o teste AB para que a gente não possa gerar problemas de performance na hora de carregar a feature ali para o usuário, né? Além da gente ficar atento para encontrar bugs também no teste AB, ele pode acabar gerando ali um problema no seu requisito funcional, né, que você tinha ali. E além da experimentação ser algo importante, né, o que o CEO da Expedia fala aqui, que em um mundo cada vez mais digital, se você não fizer experimentações em grande escala no longo prazo e em muitos setores no curto prazo, você estará morto. Ou seja, se você não fazer as experimentações aí, testar as hipóteses e tal, antes de sair implementando várias coisas na sua aplicação, você está fadado da morte, né? A sua aplicação ela está fadada ali a não ter sucesso, né? Então pode ser, por exemplo, a maioria das pessoas sabem ali, quem tem celular da Samsung aí já percebeu que o botão voltar é diferente, a posição um está na direita ou está na esquerda, se você for olhar, comparar com o Motorola. É exatamente porque a gente precisa fazer esse teste e experimentar. Numa determinada região, que é na Coreia, faz sentido o botão voltar estar mais na esquerda. Aqui na América já tá sentido o botão voltar a estar na direita, né, que está mais próximo ali do seu dedão que você está utilizando o device.
eles chegam à conclusão, isso é o quê? Testando, né? E quando eu estava aqui estudando para fazer a talk, eu li um artigo aqui da Booking, que eles têm uma média ali de 1.000 testes, né? 1.000 experimentações rodando simultâneas. Né? Então, quando a gente chega nesse nível de nossa aplicação, atingir vários países, a gente tem que fazer vários testes. Né? E isso é muito necessário. A gente começa pequeno, avalia como é que funciona, né? A gente, como desenvolvedor, tem que ficar fazendo essa experimentação. Ah, vamos fazer um teste pequeno, muda a cor do botão aqui e vamos avaliar. Está funcionando o teste AB? Tá? Não está? O que a gente pode melhorar e corrigir? E quais são as ferramentas aí que a gente tem para auxiliar, né? Novamente, a gente tem o Firebase, a gente tem o Amplitude, né? E aí são ferramentas que estão conectadas ao quê? Ao Feature Flag, ao Teste AB e ao Analytics. Então, no final das contas, a gente tem 3 ferramentas ali que a gente, usando ela em conjuntos, a gente consegue fazer experimentações, a gente consegue fazer o rollout de novas feature release para uma determinada região ou para um determinado público, todas elas conectadas, e a gente, como desenvolvedor, tem que saber trabalhar com elas, né? E entender como funciona até para o nosso próprio bem, da gente conseguir entender quais são os problemas, entender como o cliente usa a nossa aplicação, né? E se antecipar a isso para poder lançar features novas, fazer pequenas correções aí. E a performance, né? É algo super importante depois que você lança seu app. Quando você está ali no momento de testes e tal, você está meio que num ambiente controlado. Por mais que você use um device farm, por exemplo, para fazer vários testes, você está, querendo ou não, no ambiente controlado. Você sabe quais são os devices, você colocou a configuração específica de que aquilo vai rodar. Mas quando depois você colocou na loja, cara, você tem um mundo, né? E aí você não tem controle mais. Então, você tem devices com a memória bem pouca, você tem devices com armazenamento pouco, com a GPU ou a CPU ali com performance bem baixa, né? E fora de rede. Então, você precisa estar atento à performance e avaliar isso. E o que a gente costuma medir aqui? Eu trouxe algumas coisas básicas que a gente costuma medir, que é o tempo de inicialização da aplicação, né? Você precisa medir, saber se a sua aplicação está abrindo, se ela está disponível rápida para o usuário, né? Se você pegar a documentação ali do Google, da Apple, eles recomendam ali no máximo 3 segundos para você abrir a sua aplicação. Então, isso é importante você estar atento disso. O tempo de resposta da rede. Será que o JSON que está chegando aqui da minha resposta da minha API é muito grande? Será que eu estou tendo latência, né? Como que está no 3G? Como que está a minha aplicação funcionando no 3G? Você precisa avaliar isso e monitorar essa performance, né? Será que eu estou tendo muito erro HTTP? Será que eu estou tendo muito erro 500 e tal? A API está como que ela está se comportando, né? Você não pode confiar apenas lá no APM, né? No gráfico ali de reporte do back-end. Você tem que analisar no cliente como que isso está chegando, como isso está se comportando, né? O consumo de memória. Basicamente, hoje a gente não se importa muito aí com a memória. Pô, o celular hoje tem 4, 6, 8 GB aí de RAM, mas na realidade, o nosso público, ele tem muito menos memória do que isso, né? Se você for pegar a grande massa de usuários aí, a memória é no máximo 2, 3 gigas, né? E aí você está compartilhando essa memória com outras aplicações do sistema operacional. E o tamanho do armazenamento local. Isso é importante você ter em mente que você não pode ficar salvando tudo o tempo inteiro, né? E manter aquilo ali para sempre dentro da aplicação. E isso é interessante porque a maioria dos usuários mais leigos e tal, assim, o que ele faz? Ah, vou pagar essas fotos do WhatsApp aqui que está consumindo o armazenamento do meu device, né? Então, a gente tem que tomar esse cuidado aí, principalmente essas aplicações que são offline first, né? Que a gente costuma salvar grandes informações ali dentro da aplicação. Será que realmente eu preciso disso tudo? Será que eu não posso limpar parte daquilo que não é mais preciso? E se a pessoa precisar recuperar, recupera isso lá do back-end quando ele tiver internet. Então, é importante a gente pensar nisso, né? Eu gosto de dar um exemplo, por exemplo, aqui na questão de avaliar a performance de carregamento das coisas, né, na sua aplicação, se você estiver ali no Instagram, navegando no Stories, a primeira coisa que você vai fazer, se o Stories não carregar, é passar para o lado.
Aí você vai para o próximo Stories ali para ver se ele vai carregar mais rapidamente. E como que a gente pode medir a performance, né? E da nossa aplicação hoje, você pode medir ela de forma manual, né? Que é no momento que você está desenvolvendo ali, no caso do Android Studio, você pode usar o Profiler, você consegue medir a CPU, medir a memória, né? Medir o frames ali por segundo que está para carregar a sua aplicação. Também no iOS você consegue medir isso através do Instruments, né? Ele tem os mesmos recursos, avaliar a memória, memória leak, avaliar a GPU, bateria, né? Um outro ponto ali que eu esqueci de colocar a bateria, mas não é muito comum a gente ficar olhando sempre a bateria ali, é algo que a gente mensura muito, né? De performance. Mas existem também as formas mais automáticas, né? Porque querendo ou não, na forma manual ali, você também está novamente no ambiente controlado. Você está usando o seu celular numa rede, possivelmente da sua casa ou do seu escritório, que é muito boa, né? E acaba que você está no ambiente controlado avaliando essa performance ali no primeiro momento de forma manual. Mas você também consegue avaliar isso aí, de forma automatizada, né? Então, novamente, a gente tem o Firebase aqui com performance para avaliar a rede, a memória, quanto tempo está demorando para a sua aplicação abrir, né? Ele consegue trazer esses números para você, o New Relic, o Instabug, então são ferramentas que a gente consegue utilizar e são fáceis de implementar, né? O exemplo aqui do Firebase é basicamente você colocar um plugin no seu Gradle ali, colocou esse plugin, você já está ali monitorando a performance da sua aplicação, né? Tanto no Android como no iOS também. Bem, falamos aí de análise, de feature flag e falamos também da performance. Mas e o monitoramento, né? Como que fica essa questão? Basicamente, a gente coloca esse tanto de ferramenta, mas a gente não monitora, a gente não cria alerta, né? Quando que o desenvolvedor fica sabendo que a aplicação dele está com problema, que a conversão está caindo por causa de algum problema, como que ele sabe que a performance está ruim, né? Isso é interessante, porque você precisa ficar de olho, porque da mesma forma que a gente lança um app aqui no Brasil, a gente sabe mais ou menos como é o comportamento de um usuário brasileiro, a gente sabe mais ou menos como que é o uso do brasileiro. E o cara que está lá na Argentina, que está lá no Peru, né, que está lá no México, né, como que a gente sabe que esse usuário está conseguindo usar nossa aplicação através de monitoramento, né? Então normalmente a gente só coloca o crash report. A gente vai lá, faz a nossa tarefa de desenvolvedor, de quer colocar o crash leads, né, na nossa aplicação e deixa ela lá e esquece de monitorar, de criar alertas, né? Então é importante que a gente monitore no dia a dia, dependendo do tamanho da sua aplicação e no que a gente trabalha hoje aqui na CT, a gente tem equipes de suporte, então tem que ter equipes que trabalham com horários diferentes para poder atender pessoas de outros países e etc. Então, tem que ter pessoas que estão olhando ali para os números do New Relic, que estão olhando para os números do Crash Leads, né, que estão olhando para ver se no Analytics não está caindo nenhuma conversão, não está caindo nenhum número, né, de negócio ali importante. Mas também é preciso definir essas regras de alerta, né? Então, se está acontecendo, se deu 1.000 crash com 10.000 usuários, por exemplo, a gente, já vamos alertar o desenvolvedor que está ali de plantão ou que está trabalhando durante o dia através do Slack, do SMS, do e-mail. Então, é importante que o time fique atento disso e a gente, como desenvolvedor, também fique, né? Eu sempre gosto de falar, o papel do desenvolvedor hoje não é só escrever código, ele tem que entender do produto, ele tem que entender como que ele melhora o trabalho dele e o do produto, do cliente, melhora a vida do cliente, né? Você não é mais só aquela pessoa que escreve código. E como que a gente vai monitorar? A gente tem um Firebase Crash Leads, a gente tem um Bugsnag, tem o New Relic, tem o Instabug, tem o Xcan. Então, tem várias ferramentas aí que a gente consegue utilizar também para ajudar nesse monitoramento, né? A gente consegue definir, eu já utilizei muito o Bugsnag, então a gente consegue definir métricas lá de quando a gente vai alertar. Tinha momentos em que
determinada tarefa, a gente já abria o ticket no Gira, o desenvolvedor já estava lá no Slack recebendo o número de Gira que ele tinha que atuar naquele bug, porque aquele incidente já estava se tornando algo crítico, né? Então, é interessante como que a gente pode conectar as coisas aqui no pós-deploy, né, no pós-loja. A gente tem que ficar atento a isso como desenvolvedor. Né? A gente tem o Instabug e o Xcan aqui também, que são ferramentas interessantes, que tem outras features, que é de gravar, né, ali o usuário usando a sua aplicação. Logicamente, a gente tem que tomar cuidado aí com os dados sensíveis do usuário para não aparecer na gravação, e tem como fazer isso, tá? Na hora de desenvolver. Mas você também tem isso, pode mandar gravar, né, o seu usuário ali para você conseguir também te auxiliar ali a encontrar esse problema e monitorar possível erros de comportamento de usuário ou de crash da sua aplicação, né? Só uma dica, utilizem essas ferramentas de gravação, mas não deixe gravando a vida toda lá, porque consome memória, bateria do usuário e além de dados aí do 3G. E segurança. Esse é um ponto aí que a gente escuta todo dia uma notícia que alguém caiu na falha de segurança, que vazou dados e tal. Então, é muito importante a gente trabalhar a segurança dentro das nossas aplicações, né? Hoje, as aplicações mobiles, ela tem ali recursos já avançados, né? O próprio sistema operacional já tem vários recursos avançados ali para te entregar o máximo de segurança para o usuário. Mas e na sua aplicação, você segue as melhores práticas de segurança, né? Recentemente aí a gente viu as notícias aí de que as pessoas estavam, né, o celular estava sendo furtado e a pessoa conseguindo acessar ali a conta bancária daquela pessoa que perdeu o celular, que foi com o celular roubado e esvaziando a conta inteira, né? Então a gente precisa tomar conta aí da segurança, avaliar, né, se realmente estamos seguindo os padrões, se a gente está usando uma rede HTTPS para fazer, a gente está validando o certificado, né? São coisas simples que a gente consegue fazer no dia a dia. A gente está criptografando os dados que a gente armazena, a gente está evitando de salvar a senha do usuário ali no device, de salvar informações pessoais, como o CPF, por exemplo, da pessoa no celular. Então, é interessante que a gente tem que tomar cuidado aí, né? E aí é legal que a gente tem esse framework da OWASP, que é o Mobile Application Security Verification Standard, que é um framework que é com um passo a passo, é realmente um guia. Você usa o HTTPS, cheque lá, você dá um cheque na listinha. Você está salvando dados criptografados? Cheque na listinha. Você está usando o recurso de salvar credenciais e tal no seu código, de salvar as credenciais do usuário, do sistema operacional que é fornecido com segurança? Cheque. Então, são coisas que são um checklist que vale a pena a gente utilizar aí com o tempo. Deixei a URL aqui no slide, depois compartilho com vocês. Além disso, né, é importante a gente validar o nosso código, né? Mais para frente eu vou falar de como que a gente faz esse processo, mas a gente também não pode deixar que chaves do nosso sistema fiquem no código-fonte, né? A gente pode usar variáveis de ambiente, usar variáveis do sistema operacional aí dentro da pipeline para ele poder só no momento de compilação ali ser injetado no código e etc. Outro ponto aí é o update, né? A gente cria várias versões aí, né? Como a Paula falou, elas estão subindo releases aí, a cada 2 semanas está subindo uma release ali, e essas versões anteriores, né? A gente está desligando ela, a gente consegue falar assim, ó, daqui 2 releases a versão tal não é mais suportada, né? Então, como que a gente faz esse trabalho aí de fazer um force update, né? E por que que a gente precisa fazer ele? A gente precisa desligar versões anteriores da API, né? Não adianta a gente ficar mantendo essas versões, porque a gente tem custo do teste, a gente tem custo com suporte do cliente, né, custo de desenvolvimento, o cara, principalmente a pessoa lá do back-end vai ficar assim, pô, como é que eu vou fazer aqui? Eu não posso remover esse código, vou ter que fazer um outro if aqui, e aí já vira aquela bagunça, né? Custo de máquina que a gente tem aí na cloud, então a gente tem que ficar sempre atento, bugs, então a gente tem que arrumar uma estratégia de fazer o force update, né? E essa estratégia quem define é o time de engenharia, a gente tem esse desafio aí de
matar aquela versão que está com bug, aquela versão que está com falha de segurança, né? Como que a gente vai desligar ela? Como que a gente vai forçar o usuário a atualizar? Né? Hoje, para o Android, a gente tem essa funcionalidade, se eu não me engano, a partir da versão 5 do Android, você já consegue utilizar essa funcionalidade ali de já abrir o update dentro do próprio app e tal. No caso da Apple, a gente não tem, até onde eu sei, se alguém dá depois aí falar no chat que tem, eu vou me atualizar, mas a gente pode fazer isso de forma manual, né? Não tem problema, e o Uber, o Facebook, essas aplicações grandes usam esses recursos aí também, eles implementam internamente esses recursos, né? Eu já fiz essa implementação, foi usando exatamente recursos ali do Firebase, me conectando com com o iOS ali, foi bem simples implementar, era um JSON que a gente sempre baixava e verificava se estava na última versão e se era fazer um force update, então uma implementação simples que a gente conseguia fazer, né? E o tamanho do app, isso aqui é super importante, né? Hoje a gente tem celulares que têm a memória ainda pequena, né? Ainda tem celulares que têm 16 GB de RAM. Você pode ir aí no Google, no site da Magazine Luiza, de quem que você quiser pesquisar e você vai achar celular ainda com a memória pequena, né? E isso é importante. E é legal que o Google fez um estudo para falar, né, sobre essa redução de tamanho e ela linkou três pontos aqui no artigo, né, que cada aumento de 6 megabytes no tamanho da APK reduz 1% na taxa de conversão de instalação. Ou seja, quanto maior o seu APK, né, e cada update que você der aumentar mais, você tem uma chance aí de ter uma redução na taxa de conversão de instalação da sua aplicação. Né? A taxa de conclusão do download foi 30% maior para um APK com 10 megabytes do que para com 100 megabytes. Então, você tem que pensar também que o usuário, se ele está baixando a sua aplicação ali, ele quer velocidade, ele está com pressa. Então, basicamente, a gente precisa ir lá e tentar diminuir esse APK para que ele possa baixar rápido e utilizar rapidamente nossa aplicação. E 70% das pessoas em mercados emergentes consideram o tamanho do aplicativo antes de baixá-lo. Né? Eu sempre gosto de escutar uma história de falar uma história que eu escutei uma vez, que é que hoje eu acredito que não seja tanto assim, mas no início as pessoas passavam a aplicação, o APK via pendrive, uma para outra, para ela conseguir instalar ali no celular em países emergentes, porque a pessoa não tinha o 3G dela era para usar em outra coisa e não para baixar a sua aplicação. Então a gente tem que tomar cuidado e a gente consegue fazer coisas simples, né, para poder resolver o problema de tamanho. A gente consegue minimizar o uso de bibliotecas, evitar colocar a biblioteca para fazer qualquer coisa dentro da sua aplicação. A gente consegue diminuir o tamanho das imagens, usar mais vetores, né? E fazer download sob demanda. Então, tem vários recursos que a gente pode utilizar para diminuir o tamanho da APK e é algo que é importante se você quer trabalhar com um país, com uma aplicação que vai atingir vários países, né? Muita gente usa aquela estratégia do app Lite e tal, mas eu acredito que a gente consegue melhorar sem fazer o app Lite, né? Então, eu já trabalhei, minha última aplicação aí, a gente tinha, sei lá, no Android era 20 megas, a gente conseguiu reduzir ali para uns 6, 7 megas, né? A nossa aplicação. A qualidade do código, né? Para a gente finalizar aqui, é o ponto mais importante aí que a gente olha e que se deve aplicar no início do projeto, né? Que é você dar feedback rápido para o desenvolvedor ali do que ele está fazendo, né? Então, é muito importante que a gente faça aí o code review, é importante dar feedback para o nosso parceiro, mas é mais importante a gente se tornar pessoas produtivas e usar ferramentas que nos auxiliam aí nesse processo de qualidade de código, de manter a padronização com várias equipes. Se você trabalha num projeto muito grande hoje, igual é o nosso aqui, a gente tem equipes para cada feature do projeto, né? Então, a gente precisa de um formatador de código, a gente precisa de um lint ali para manter os padrões, né, garantir que a gente está usando o nome de variáveis corretamente, que a gente está dando a indentação correta ali, análise estática do código ali para encontrar problemas de complexidade, né, encontrar possíveis problemas de segurança também.
né? É interessante que o pessoal do Skyscanner desenvolveu linkando lá, né, com a parte de segurança da nossa aplicação, eles desenvolveram ali um plugin para o Sonar que detecta chaves que não deveriam estar no código, né? E a cobertura de código, porque você precisa analisar ali realmente se sua regra de negócio, seu processo de adicionar o produto no carrinho, de finalizar a compra, ela está bem testada, né? Então a gente precisa dessa cobertura de código aí. E aí a gente tem um Sonar para poder nos auxiliar. Isso aí a gente tem um SwiftLint, o Kalint, e aqui são exemplos de coisas que a gente pode utilizar para ajudar nesse processo de qualidade do time. E lógico, tudo isso é um acordo do time e do projeto em si, né? Para concluir aí, esses são os desafios, né? Mas né, não tem o desafio do código? Tem o desafio do código de você fazer a feature flag bem feita, você tem o desafio ali de fazer o analytics bem feito, né? E é isso que a gente tem. Era isso aí que eu queria trazer para vocês. Muito legal, Felipe. Obrigado aí pelo conteúdo que você preparou para o DevCamp. Eu tenho uma pergunta para você, Felipe. Você falou de um app global. Não sei se você pode trazer todos esses detalhes aí do seu aplicativo que você está trabalhando hoje. Mas quantos países vocês atendem? Quantos usuários? Né? Qual que é o volume de usuário que vocês têm? Para a gente ter uma noção do impacto que é essa solução que você está contando para a gente aí. Sim, a aplicação ela está em torno aí de uns nove países mais ou menos, né? Então a gente é um e-commerce, né, da área de bebidas. Então a gente está em vários países aí e a gente tem aí essa questão toda que eu falei, né, de trabalhar com países com culturas diferentes, com o usuário tem a experiência diferente ali de usar a nossa aplicação e a gente precisa estar sempre olhando ali os números, né, olhando o que está acontecendo dentro da aplicação. Alguma pergunta para o Felipe? Eu tenho uma pergunta, sim, mas antes de tudo, tem uma pergunta aqui da nossa plateia virtual. Isso tem um pouco a ver também. Eu achei interessante porque eu já passei por isso, né? A questão sobre os feature flags. Você já mencionou que realmente vai ser, tem que tomar cuidado. Eu acho que é isso que é a pergunta mesmo que vai perguntar referente disso. Então, eu chamo o Gabriel aí para fazer essa pergunta. Primeiro, obrigado aí, Felipe, pela palestra, né? Conteúdo muito bom. Mas sobre essa questão do Feature Flag, né? Eu já, em vários aplicativos que atuei, o Feature Flag acabou trazendo um problema com relação à qualidade de código, né? Porque aí, se não for estruturado de uma boa maneira, pode trazer problemas, incluindo outros bugs que venham pela má utilização dele, né? Qual é a estrutura que vocês utilizam? O que você sugere nesse sentido? Para que o próprio Feature Flag não se torne, sim, um problema para a manutenção do código. Aham. Eu acho que o primeiro ponto é a estratégia de como que a gente vai utilizar aquela feature flag, né? A gente vai usar ela apenas para desligar e ligar funcionalidade, a gente vai utilizar ela para fazer rollout de funcionalidades. Eu acho que esse é o primeiro ponto que a gente tem que fazer. Um ponto importante que a gente tem que tomar cuidado é também com a sincronização ali da feature flag, que eu acho que pode ser o problema que você pode ter tido aí também, por você desligar e não imediatamente isso desligar lá no app, né, dependendo da ferramenta que você utiliza, vai acontecer um cache e vai ser daqui 24 horas que vai atualizar, por exemplo, a feature flag. Então, a gente dependendo da ferramenta, existem formas aí de você fazer esse update ser instantâneo, né? Através de você mandar um push de dado, né, para aplicação Android ou para da iOS ali, por exemplo. Cara, mas a estratégia mais assim que funcionou comigo foi a gente alinhar com o time de negócio quando que aquela feature flag poderia sair, em qual release ela poderia sair da aplicação, e quando também que fazia sentido aquela feature existir para sempre dentro da nossa aplicação ali. Pela própria experiência, então, deixa eu acrescentar uma
coisa minha, eu acho que é importante no base do código, se a gente fala do código mesmo, é importante que você consiga isolar o feature o máximo possível, porque vai chegar um momento que você tem que fazer a limpeza. Então aí realmente é importante que tenha o time todo alinhado, como é que vai ser o pattern aplicado para realmente isolar o máximo possível. E uma coisa também, experiência minha também, não gera cascatas de feature flags. Isso vai ruim. Uma coisa Sim, minha, sim. Então, eu acho que você passou por isso também. Ô, Fer, você tem mais uma pergunta? Eu tenho sim, tem uma pergunta da plateia aqui no chat do YouTube. E o Léo, ele pergunta para você, Felipe, se nesse monitoramento que você falou, né, de vários países, o pessoal usando o aplicativo, se vocês chegaram a criar alguma feature ou algum tipo de funcionalidade que só funcionava em um país, e se você pode contar um pouquinho disso aí, como que foi essa história? Sim, a gente tem funcionalidades aí que funcionam apenas para um país, e basicamente a gente tem duas estratégias, ou a gente coloca essa funcionalidade apenas no momento do build, né, com flavor e etc., no caso do Android, ou através dos targets lá, através do iOS, ou talvez de feature flag, porque aí é quando a gente tem a ideia de que aquela feature vai para outros países. E aí a estratégia é a gente fazer isso via Analytics, né? A gente consegue via Analytics saber, ó, a gente estamos na região tal, ou talvez também através do próprio APK, né? Porque no nosso caso aqui a gente tem a aplicação separada para cada país, né? A gente faz o upload na loja de cada país. Mas a gente utiliza as features flags e tem coisas que não vai para o determinado país e a gente analisa ou via Analytics pegando a versão do app com o Application ID, por exemplo, Bundle ID, ou apenas traçando o perfil de usuários de uma determinada região no Analytics e vinculando isso na Feature Flag. Então, é importante você trabalhar com o Feature Flag e o Analytics juntos, né? Para que você possa ter essa flexibilidade de fazer essas Feature Flags aí, ou você vai ter que fazer tudo via build e subir toda vez na loja, que não é o ideal. Legal. E uma outra coisa que eu fiquei curioso sobre a sua apresentação, você falou de várias ferramentas, vários tipos de ferramenta para monitorar bugs, monitorar comportamento de usuário, monitorar o UX. Eu preciso saber de tudo isso para participar de um time de desenvolvimento do aplicativo que você está hoje? Ou como que vocês se organizam para ter todo esse conhecimento dentro da equipe? Não, você não precisa saber tudo, né? A gente tem time que lida só com essa parte do monitoramento, que só fica responsável em controlar ali essa parte de analytics, por exemplo. Tem um time que só cuida do analytics e os outros times só vai chamar os eventos que precisam, né? Então, você não precisa saber tudo. Eu acho que o mais importante é você saber Android, iOS e como, né, você falou aí na minha apresentação, eu gosto de trabalhar na formação de times. Hoje meu papel é muito mais essa aqui na CIT, e aí a gente forma as pessoas para que elas possam aprender aí dessas ferramentas também. Bom, foi justamente uma pergunta aqui, mas bem parecida que eu tinha também, mas eu era assim, você demonstrou uma palette, várias ferramentas. Aí eu estava me perguntando, na maioria das vezes apareceu Firebase. Que é a sua opinião sobre isso? Não é suficiente para o que eu quero? Eu posso imaginar que todos os produtos também têm custos envolvidos, né? Cada um que também é um pouco da fatia das coisas. Será que o Firebase não seria suficiente para mim, total, fazendo tudo os Crash Analytics e tudo isso? Então, pode ser que o Firebase ele não seja suficiente para você. Então, se você pegar aplicações como Uber, Instagram, iFood, eles acabam começando a usar ferramentas próprias, né? Eles começam a desenvolver as suas próprias ferramentas. Vamos pegar o caso do Nubank aí, que foi a primeira palestra. Eles têm a própria ferramenta deles de feature flag, né? Eles não utilizam o Firebase, por exemplo, ali. Mas o Firebase, eu enxergo o Firebase como uma ferramenta que vai te ajudar a iniciar, né? Aquela ferramenta que vai te auxiliar no processo inicial do seu desenvolvimento. Quando você começa a ganhar uma escala, ou você vai querer ferramentas mais robustas que o Firebase, ou você vai querer
implementar a sua própria ferramenta, como o Booking, o Uber, que são exemplos que eu dei aí. Eu acredito que se você está começando sua aplicação agora, seu time é pequeno, pode utilizar que o Firebase tem todas as suítes ali, né? Você percebeu aí nos slides que ele está em todos os pontos ali que a gente está monitorando, até na parte de segurança também você consegue utilizar o próprio Firebase. Bacana. Eu entendo, tipo assim, tem que se diferenciar um pouco dessas e tentar oferecer mais para ser concorrente mesmo. Temos aqui uma pergunta do chat que é mais orientada à questão da segurança. É uma coisa extremamente importante, sim, concordo plenamente. Você mencionou também o framework de analisar esses issues de segurança. Tem também o famoso WASP também, que se aplica também, acho que nesse contexto. Mas tem talvez algumas ferramentas específicas, já falando de ferramentas, que ajudam bastante nessa análise de segurança. Eu sei um pouco do lado do web. A gente tem as coisas de Snyk, por exemplo, que faz as análises estáticas, vendo se tem dependências com alguns problemas de segurança. Isso também se aplica na parte do mobile? Tem alguma coisa que talvez você tenha na mente? Olha, deixa eu só complementar também a pergunta, Felipe, desculpa. Mas com relação também à privacidade de dados, né, a parte não só de segurança, mas também a parte de privacidade, se tem alguma ferramenta que trabalha com isso para mobile. Talvez consiga identificar, né? Isso. Sim. Basicamente, assim, é bem similar à ferramenta que você usa para a web, né? Hoje, na web, você usa o Sonar junto com alguma outra ferramenta de análise estática ali para te dar essa informação se tem falha de segurança no seu código, por exemplo. E a gente, no mobile, usa as mesmas ferramentas, só que específicas para mobile. Eu demonstrei ali o SwiftLint, o Kylint, que são ferramentas ali que vão trabalhar com análise estática para te ajudar a encontrar esses problemas de segurança, né? Mas uma ferramenta específica para mobile, assim, eu não conheço, vai mais da gente, né? Como desenvolvedor, pegar o framework ali, analisar os pontos, que vai ajudar você no dia a dia, e privacidade é o que eu falei, assim, você não salvar nenhum dado do usuário no device. Essa que é a melhor segurança que tem para relação à privacidade, né? Você não salvar nada, está tudo armazenado na nuvem, que é, em teoria, mais seguro do que você estar ali no sistema operacional, gravado no device físico. Felipe, dica super importante. Agradeço a sua participação e a preparação do material. Muito obrigado. Tenho certeza que o pessoal gostou. Teve vários comentários legais no YouTube. Muito obrigado. Valeu.